É hora de aprender a palavra de Deus e hoje, focados na EBD, como sempre, nós vamos estudar a nossa leitura diária, que está registrada em Gênesis capítulo 22, do versículo 9 ao versículo 11, onde tem assim a frase, o texto, o legado da entrega total, baseado na vida dos patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó. O legado deixado por Abraão da entrega total nos leva a uma reflexão, porque a gente fica questionando e a gente ouve muito questionamento, sofrimento de pessoas, mas por que as promessas de Deus não se cumprem na minha vida, na nossa vida? E a gente esquece muitas vezes, e as promessas muitas vezes são condicionais ou incondicional. Então, Deus, ele não pede, preste bem atenção, o nosso Ismael, aquilo que é seu, e sim o nosso Isaac. Às vezes achamos que fazemos muitos na obra de Deus e para Deus, Quando cantamos, quando pregamos, quando ensinamos, quando tocamos, dirigindo cultos, dirigindo igrejas e muitas outras coisas. Mas o que Deus quer de nós é uma entrega total, é uma prioridade, é uma entrega sincera e não um trabalho artístico, como muitas vezes se fazem. Como? Eu vou ao culto o dia que eu quero, o dia que me convém, tá? O dia que dá para mim ir. Aí eu vou, porque eu gosto de ir domingo para cantar, para tocar, para pregar, para estar ali. Aí fica sofrendo sem receber as bênçãos de Deus. Quem quiser ver a realidade da vida, eu falei isso por esses dias, é só ir no hospital, gente. Lá só se ouve gemidos, pranto, desespero, angústia. Quando chegamos no templo, encontramos um lugar que devia ser de adoração, um lugar de culto. Vemos só bancos vazios, instrumentos pendurados na parede, parece que estão como os israelenses, os judeus, quando eles foram para o cativeiro em Babilônia, que ele pendurava as harpas no salgueiro, E vem a questão, onde andam os verdadeiros adoradores, aqueles que se acham o que dizem que são? Às vezes quer ser uma coisa que nem foi chamado para aquilo. E a obra de Deus fica sofrendo em muitas e muitas localidades. Eu lembro, quando eu era jovem, a gente andava quilômetros a pé, caminhando, para cultuar e aprender na igreja, nos cultos de ensinos, nos cultos de oração, na escola dominical. Os nossos interesses ficavam sempre em segundo plano. Dávamos o nosso Isaac, e esta era a razão de sermos abençoados e protegidos sempre. Parece um paradoxo, Deus dá e depois ele mesmo pede. Mas ele tem direito sobre nós e não podemos negar, por hipótese alguma. Se quisermos ser abençoados, a gente tem que ouvir. Não podemos negar que ele tem direito sobre nós. Essa narrativa, a narrativa de Abraão, confronta diretamente a nossa vida, o modo que a gente vive. Gênesis 22, de 9 a 12, é a passagem que nos conduz ao ápice dessa experiência na vida de Abraão. Já pensou? Você recebe um presente e agora a mesma pessoa te pede de volta? Parece loucura. É coisa que a gente está sempre na nossa contramão. Assim foi com Abraão, com Isaac, com Jacó e com muitos outros. Isaac era o sonho de Abraão, mas tinha uma diferença. Deus era a sua realidade. Agora, diante do altar, pense bem, vendo o seu filho tão desejado, tão esperado, tão amado, amarrado, e ser devolvido ao seu verdadeiro dono de forma cruenta e ainda mais sacrificado pelo próprio pai.
era uma entrega total a Deus. A vida de Abraão, a ação de Abraão demonstrou que realmente ele não tinha o segundo plano. Essa entrega não surge da resignação, mas da fé amadurecida, que nos faz compreender que obedecer a Deus é o caminho mais seguro para uma vida plenamente alinhada ao seu propósito. Que tipo de oferta estamos colocando no altar diante do Senhor? Que tipo de ofertas estamos colocando diante do nosso Deus? O nosso Ismael ou o nosso Isaac? Nos últimos dias, Ismael está sendo ofertado toda hora. Veja bem, os dois eram filhos de Abraão. Um era filho do desejo humano, aquele desejo que eu priorizo um passeio, eu priorizo um lazer, eu priorizo isso, eu priorizo aquilo. E o outro era o filho da promessa. É aquela pessoa que dedica-se na obra de Deus. É mais fácil deixar a EBD por um passeio com a família. Passear é pecado? Absolutamente não. Mas a prioridade tem que ser para Deus. Quantos dizem, onde eu estou, pastor, eu adoro a Deus. Meus irmãos, as pessoas não conseguem adorar a Deus dentro do templo, conversam mais do que tudo, manuseia o celular mais do que tudo. Imagine num lugar onde não tem assim tanta, não é confinado. É puro engano. É como diz o pastor Zé Carlos de Lima, é ledo engano, né? A linguagem popular dele, né? Outros dizem, os verdadeiros adoradores adoram o Espírito em verdade, pastor. Digo outra vez, meus irmãos, os verdadeiros adoradores adoram quando cumpre o seu compromisso diante de Deus e da igreja em que congrega. Que tipo de adorador que só vai aos cultos aos domingos assim mesmo chega atrasado? Está entregando Ismael ou Isaac? Pense bem. Aí quando vem a cobrança de Deus, porque eu não cobro, eu não tenho um mercadinho, eu não tenho um supermercado, eu não tenho uma empresa. Mas quando vem a cobrança de Deus, mediante a sua oferta que é colocada no altar, você não entregou aquela entrega total que Deus esperou, como é que fica? Qual é a situação que vai acontecer? Ou seja, o que é que vai acontecer com tais pessoas? Então é preciso se acordar enquanto é tempo. Quem entrega tudo a Deus nunca sai vazio. Eu não falo oferta monetária, não. Estou me referindo à ação de adorar o Senhor em espírito e em verdade. Quando nós se entregamos, nós saímos cheios. Porque é lá, no altar, que Ele revela, no altar da obediência, é no altar da fidelidade, suprindo todas as nossas necessidades. Abraão deixou para nós esse grande legado. O que nós estamos deixando para os nossos filhos? Que nós tiramos ele da igreja para um passeio todo final de semana. Dia de semana não vamos para a oração, não vamos para o culto de oração, para o culto de ensino. E amanhã o filho pode perguntar, como perguntaram na época de Moisés, que culto é esse nosso? Fica a reflexão. Deus espera de mim e de você uma entrega total. Que Deus abençoe você, a sua família, a sua vida, em nome de Jesus.